E chegou o momento de nós falarmos sobre o masculino, esse masculino que está presente em mim, em vocês, em todos nós, e que algumas pessoas não aceitam, rejeitam, camuflam, tentam compensar de outras formas, mas que na verdade compõem todos nós, nossa essência, em 50%. O que mais eu vi na Semana do Dia dos Pais foram pessoas fazendo registros, fazendo textos, falando sobre o verdadeiro pai. O pai que cria, o pai que protege, o pai que dá dinheiro, o pai que dá diversão, o pai. E concordem vocês ou não, eu vim trazer para vocês o que realmente essas pessoas gostariam de dizer de uma forma que faça sentido na vida de todas as pessoas. Pai é aquele que se une com uma mulher, no caso a sua mãe, para trazer você ao mundo, para gerar a sua vida. E se ele vai ser presente ou não, se ele vai estar presente ou não, se ele vai ser um bom pai, abre parênteses, ou um mau pai, porque o conceito de bom é relativo. Isso é, na verdade, função de pai, e não é pai. Pai é aquele que se une e traz você no mundo. Função de pai é o que esse homem faz após a descoberta da sua gestação, quando isso é favorável ou bom para a criança. Então, tem algumas pessoas que são muito abençoadas e que têm um pai presente, um pai amoroso, um pai que fica com a mãe, os dois escrevem uma história juntos e essa criança é beneficiada de muitas formas da função do pai que ele está executando. Essa crença que nós carregamos de que o pai precisa fazer isso, o pai precisa, nada mais é do que a história sendo escrevendo através de pessoas que foram vivenciando e foram atribuindo aquilo com a palavra pai. Mas na verdade, o pai é aquele que se une para que você nasça. Quando nós compreendemos isso, quando nós vamos para a terapia, nós precisamos compreender isso, porque de acordo com o que nós lemos nas reclamações, nos desgostos, naquilo que está latente, doendo dentro de algumas mulheres, a gente faz muitos homens que não cumprem com a função de pai, mas que estão na mesma casa com crianças, sentirem-se homenageados, sentirem-se grandes, sentirem-se maravilhosos. Porque quando nós dizemos pai é aquele que depois que descobre uma gestação fica com a mulher, assume as responsabilidades, cuida da criança, que não é isso. Nós temos homens que machucam as crianças, magoam as crianças, machucam as mulheres, magoam as mulheres, não provém dentro de uma casa, mas que nesse dia, vendo os relatos de todo mundo, como ele está ali naquele seio familiar, ele se sente muito homenageado. Então a gente precisa compreender que pai é aquele que se une para que você nasça. E se nós não conseguimos agradecer pelo homem que nós conhecemos depois desse momento, que nós, na verdade, carregamos dor, mágoa e tudo mais, nós precisamos separar o homem e a função de pai daquele pai. Porque, querendo ou não, eu sou esse 50%. E toda vez que eu rejeito esse masculino da minha vida, do meu coração, eu estou rejeitando 50% de mim mesmo. A metade de mim mesmo. Então, eu preciso compreender claramente a diferença entre pai e entre função de pai, para que eu possa ir para a vida e prosperar. Porque se eu consigo compreender isso, independentemente de como esse homem exerce a função de pai, ou de como esse padrasto exerce a função de pai, ou de como esse tio, avô, quem for o masculino presente na sua vida exerceu o papel de pai, eu ainda consigo ser grata por aqueles 50% que me representam. Consegue me compreender? Por que na terapia eu tenho que fazer claramente divisão para que eu não me prejudique na minha própria essência, rejeitando 50% de mim? Então, aquelas mulheres que ainda sentem a dor da rejeição, de terem que cuidar de um filho sozinho, de terem que arcar com custos, com economia, com psicológico, sem apoio, sem ajuda, e tem isso latente da dor do pai, ela ainda precisa compreender quem é o pai, para que ela também não prejudique os filhos. Porque os filhos se moldam naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós falamos. Então, se nós carregamos uma bagagem gigante contra o masculino, eu estou carregando uma bagagem induzindo meu filho a rejeitar ele mesmo. Isso é muito importante. E nós vamos ter muitas reflexões nesse mês de agosto para a gente compreender melhor essa questão de pai, função de pai e a energia masculina presente dentro de cada um de nós. Incrível, não é mesmo?